Olha, é uma alegria chegar até você com o programa Andando com Cristo aqui na TV Gran Dourados. Lembrando que este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. E nós estamos aí no mês de novembro, um mês que nós comemoramos o Dia Mundial de Ação de Graças. Estamos aproximando desta data tão importante. Queremos deixar um convite para você, dia 28 de novembro, uma quinta-feira, nós vamos estar aqui comemorando o Dia Mundial de Ação de Graças e você é nosso convidado, tá bom? E hoje nós vamos descrever sobre as profecias a respeito do nascimento de Jesus. O mês de novembro também é um mês que antecede aí dezembro, Natal, e já vamos começar a falar sobre essas profecias que nos traz a belíssima esperança, belíssima notícia, boa nova do nascimento do nosso Salvador. Sem o Evangelho não há nenhuma esperança para o homem. Então eu não sei onde você tem colocado a sua esperança, mas se o Evangelho não estiver no seu coração e você não estiver reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, não há muita esperança para você. Mas em Cristo, no Evangelho, há uma doce e bendita esperança. Nós vamos dialogar sobre este assunto à luz das Escrituras no programa de hoje. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto da nossa leitura de hoje é Isaías, o profeta, capítulo de número 9, os versículos de 1 a 7. E o texto nos diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os lombos ou os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros.
E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha, meu querido ouvinte, telespectador, você que me acompanha neste programa, esse texto de Isaías, capítulo de número 9, é uma profecia. É uma profecia messiânica, que se refere ao Messias, ao Cristo, a Jesus, que nasceu lá em Belém da Judéia. Jesus de Nazaré, porque ele viveu em Nazaré, na Galileia. E esse texto nos coloca diante da realidade do mundo em todas as épocas. Aqui o profeta Isaías está profetizando cerca de 700 anos antes de Cristo. Você já imaginou o que é isso? 700 anos. Para você ter uma ideia de cálculo, o Brasil tem 500 e poucos anos de descoberto. Nós estamos falando aqui de um período maior do que a existência do nosso país. 700 anos antes de Cristo nascer, Deus revelou ao profeta Isaías esta profecia maravilhosa a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador. E é interessante a forma como esta profecia é apresentada, porque ela reflete o Evangelho. Isaías está falando aqui da terra aflita. A nossa terra está aflita. Isaías está falando aqui de uma terra de obscuridade, de confusão, confusão religiosa, confusão política, confusão moral. Olha para o nosso povo, olha para a nossa gente. Você olha para a nossa gente nos nossos dias, para a nossa pátria, e às vezes você tem um ar de esperança no homem, às vezes você não tem esperança em ninguém, aflita, cheia de obscuridade, superstição, crendices, a mentira se confundindo com a verdade, a boa notícia com o fake news, e aí você vai somando a confusão, a obscuridade, as trevas, a aflição, o coração sem esperança, gente dizendo eu não acredito mais em ninguém, outros tendo esperança demais no homem, outros não tendo esperança no homem, enfim, obscuridade, confusão, aflição. E o profeta fala assim, olha, num tempo de aflição, num tempo de obscuridade, num tempo que as pessoas estavam perdendo a esperança de viver, de criar família, de gerar filhos, de trabalhar, de progredir, de prosperar. Um tempo, Isaías fala assim, vocês estão perdendo a esperança, sabe por quê? Porque vocês estão colocando a esperança no homem, colocando a esperança numa ideologia furada, colocando a esperança numa proposta social. Vocês estão colocando a esperança no homem. Se vocês colocarem a esperança em Deus, vocês vão ter alegria para viver, vocês vão encontrar luz para a sua alma, para viver mesmo em tempos difíceis. Então ele está dizendo, olha, a terra que está aflita, onde reina a obscuridade, ela não continuará na obscuridade, não continuará na escuridão, não continuará nas trevas, porque Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulum e de Naftali, são duas tribos de Israel,
mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Onde Jesus foi crescer? Lá na Galileia dos gentios, a terra de obscuridade, de aflição, Galileia dos gentios. O judeu que morava em Jerusalém se referia a uma periferia, a uma região periférica de Israel, céticos, Galileia de gentios. Aqui não entra esse povo. Aonde Jesus foi crescer? Na terra da aflição, na terra da obscuridade, na terra onde as pessoas eram desprezadas. Por isso que ele era chamado de Nazareno. É uma forma de ridicularizá-lo, de menosprezá-lo. Esse aí é Nazareno. Ah, Jesus de Nazaré, é lá de Nazaré, o filho do carpinteiro. É lá na terra da obscuridade que cresceu o menino Jesus em sabedoria, graça. Essa ideia maluca de que o meio corrompe as pessoas. Olha, querido, tenha comunhão com Deus, que você vai ser um homem cheio de esperança, uma mulher cheia de esperança, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. A ocasião faz o ladrão. Ah, que discurso furado, mentiroso, diabólico que está consumindo o nosso país. Nós estamos vendo ladrão onde deveria haver justiça. A terra da obscuridade, Galileia dos gentios. Parece que ninguém podia ter esperança ali. É ali que brotou a esperança. Onde chega o Evangelho, ele chega trazendo esperança, ele chega rompendo as barreiras. Não tem barreira social, não tem barreira política, não tem barreira ideológica. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Um lar onde não tem mais alegria para viver, o Evangelho chega promovendo alegria e paz. É lá na terra de Naftali, de Zebulon, lá na Galileia dos gentios, é que não continuaria a obscuridade. O ministério de Jesus acontece ali. Foi ali que ele deu vista aos cegos, foi ali que ele curou o coxo, aleijados, foi ali que ele acalmou várias vezes o mar da Galileia, as tempestades, foi ali que ele ensinou multidões, foi ali que as pessoas creram nele e encontraram nele uma esperança para viver. Mas é porque a esperança foi saída do homem para colocar em Deus. Enquanto você tiver com a sua esperança no homem, nesses sistemas aí, sejam eles políticos ou sociais, você vai estar sempre sujeito a este engano. Mas quando a sua esperança está em Cristo, há uma libertação. Que educação nenhuma, diploma nenhum, faculdade nenhuma, sistema social, classe social, política, econômica, nada pode fazer. O Evangelho, ele é diferente dessas coisas. No Evangelho nós aprendemos a colocar em Deus a confiança e não no homem. O povo que andava em trevas viu grande luz, e viu mesmo Jesus. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o texto diz que o Senhor multiplicou a alegria daquele povo. Eles se alegraram como aqueles que voltavam vitoriosos da guerra, da batalha. É assim que vive um filho de Deus nessa terra. Aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele saiu da obscuridade. O Evangelho agora, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, enche o nosso coração de esperança até na terra da aflição, da obscuridade e do desespero, até lá na Galileia dos gentios. Eu não sei qual a sua situação espiritual, mas não é a sua situação econômica que vai melhorar a sua vida, é a sua situação espiritual. Você é convidado a arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, o Filho de Deus, se você quer ter uma esperança para viver. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto maravilhoso do Evangelho.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando sobre Isaías capítulo 9, os versos de 1 a 7, onde a luz do Evangelho chegou na terra da obscuridade, da aflição. Assim é o Evangelho quando chega no coração do homem. O coração do homem é essa terra da aflição, da obscuridade, da cegueira espiritual. E só enxerga o Evangelho, só vê com esperança a vida aquele coração que é alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus, que o Espírito Santo vem habitar o seu coração. Então a terra aflita encontraria a alegria. A terra aflita não continuaria aflita. Sabe por quê? Olha o que diz o texto. Porque o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre eles. Isso aqui é maravilhoso. O Evangelho não chega apenas trazendo luz nas trevas, chega também quebrando o jugo que pesava sobre ele. Que jugo é esse? O jugo do pecado em todas as suas vertentes. Pode ser a prostituição, pode ser a imoralidade sexual, pode ser a mentira, pode ser a superstição, pode ser uma falsa religião que não te dá esperança, pode ser a corrupção que tomou conta do seu coração, o jugo que pesava sobre ele. O jugo do pecado é terrível. A incredulidade, por exemplo, é um jugo terrível sobre os ombros do homem. A pessoa incrédula, ela tem um jugo pesado sobre os seus ombros, tem que viver fazendo todo tipo de mandimba para ver se sai, essas mandimbas aí, para ver se sai de uma situação perversa. Pode ser um jugo da opressão do diabo. O diabo oprime as pessoas com um jugo muito pesado. Por exemplo, o jugo da superstição. A pessoa passa a crer naquilo, é capaz até de sacrificar crianças, é capaz de cortar o corpo para sair sangue, é capaz de fazer rituais de invocação de demônios, e vem e oprime aquela pessoa. Mas onde chega o Evangelho, ele quebra esse jugo. E o que quebra o jugo não é a oração de um pastor, de um padre, de um missionário, não, é o Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É onde o Evangelho chega, ele quebra o jugo.
Jesus está dizendo que naquela terra obscura, a luz haveria de raiar, e depois ele vai dizer: a alegria vai ser retornada ao coração daquele que perdeu a alegria. O jugo será retirado de sobre os ombros daquele que está oprimido pela superstição e pelo diabo e pelo pecado, ou pelas ideologias da nossa era que afasta o coração do homem de Deus. Uma delas é o naturalismo com o socialismo e essa coiseira toda, que fala que Deus é só uma coisa que a religião prega para oprimir as pessoas. Querido, o evangelho que nós pregamos é o contrário da opressão, é a libertação da sua alma. Enquanto você estiver oprimido a esses jugos, você está sobre o opróbrio, sobre a opressão, que a sua alma não aguenta, que o seu coração não tem paz. É o evangelho que quebra esse jugo que pesa sobre a sua consciência culpada, sobre a sua alma, o medo da morte, as superstições, esse jugo. O texto aqui está dizendo, é uma profecia a respeito de Jesus, do Filho de Deus que veio a este mundo para te salvar. Ele ia quebrar o jugo que pesava sobre eles, e aqui fala que você andaria solto, livre, e como aquele guerreiro que volta da batalha vitorioso. Depois de uma batalha você sai vitorioso. Tudo isto por causa de uma coisa. Onde, pastor, eu posso encontrar essa esperança? Num menino. O versículo de número 6 fala assim: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um menino vos nasceu. É o menino Jesus, aquele que nasceu numa manjedoura lá em Belém. Sua mãe deitou ali numa manjedoura, dentro de uma estrebaria, um curral de animais. Jesus desprezou todas as glórias deste mundo, que às vezes brigamos tanto por causa delas. Jesus desprezou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele anunciado pelos profetas 700 anos depois. Um menino vos nasceu, e nasceu na manjedoura. Esvaziou-se da sua glória. É o estado de humilhação de Cristo. Deixou a sua glória para nascer de uma virgem simples chamada Maria, cujo esposo, agora já casado, José, cuida dessa menina, ou dessa sua esposa. Ela vai dar à luz um filho, deitar na manjedoura. Um menino vos nasceu, o menino Jesus, deitado naquela manjedoura. Um filho se vos deu, filho de Davi, filho de Maria, filho de Deus. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Ele é Deus que se encarnou, tornou como um de nós, para assumir a nossa culpa diante de Deus, para pagar o preço pelos nossos pecados, porque nós não podemos salvar a nós mesmos, nós dependemos de um Salvador, e um menino nos foi dado. Por isso que há esperança no Evangelho para o pior pecador que há nessa terra, porque se ele arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador, o Evangelho é capaz de perdoar todos os seus pecados, seja qual for a desgraceira que se aprontou na sua vida. O Evangelho pode te dar uma nova vida. Há uma esperança para a terra aflita, para a obscuridade, para o jugo, para a opressão, para aqueles que estão sob o jugo do diabo, ou debaixo desta carga do pecado, falando: ah, pastor, você não conhece minha vida, você não sabe o que eu aprontei na minha vida. Eu não sei mesmo e não quero saber. Agora, se você se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como seu Salvador, o que eu posso te garantir
é que você encontra salvação em Cristo. Porque aquele ladrão na cruz olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para aquele ladrão penitente, arrependido, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, não tem nenhum pecador que precisa desesperar da sua vida se você crer em Cristo como seu Salvador. Há uma esperança. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O governo está sobre os seus ombros. Governo. É por isso que ele disse aqui que quebraria o jugo que pesava sobre os ombros daquele aflito. Às vezes você é este aflito. Um governo, o governo de Cristo, quebra qualquer jugo. O governo de Cristo é maior do que qualquer governo desta terra. Hoje nós olhamos para as grandes potências mundial, Estados Unidos, China, a Rússia, a União Europeia, Japão. Olhamos os grandes governos deste mundo e falamos assim: esse é poderoso. Poderoso é o governo de Cristo, que está sobre todos esses governos. O governo está sobre os seus ombros. Ele governa sobre toda a terra, as coisas visíveis e as invisíveis. É por isso que ele pode quebrar qualquer jugo. Não há um império nesta terra que possa impedir o Filho de Deus, Jesus Cristo, de quebrar qualquer jugo que pese sobre os seus ombros, que pesa sobre os ombros de qualquer pecador nesta terra. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Busque conselhos em Cristo. O seu nome será Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, Ele pode te dar a vida eterna. Deus forte. Não há uma força nesta terra que possa sobrepor ao governo de Cristo. Ele é Deus forte. Além de Pai da eternidade, Ele é também o Príncipe da paz. É Ele que veio promover a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Ele é o Príncipe da paz. Ele pode dar paz ao seu coração. Você precisa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, o Filho de Deus. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É o zelo de Deus sobre a terra que faz essas coisas. Às vezes você esteja aí sem esperança, aflito. O Evangelho que eu estou te apresentando, de Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único lugar onde você encontrará uma esperança para a sua alma, o perdão para os seus pecados e uma salvação graciosa. Deus abençoe a sua vida. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo na tarde de hoje. Estamos recebendo na igreja o Grupo M, conforme já divulgamos. E no próximo programa nós vamos passar um especial com o Grupo M, tá bom? Não perca. Vamos orar, vamos pedir, vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação do nosso Deus.
Ó Deus amado, obrigado porque a terra aflita encontrou esperança, assim como o coração aflito encontra esperança em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Bendita a esperança que temos no Evangelho, bendita a esperança que temos em Jesus Cristo, teu Filho amado. Obrigado, ó Deus, por este tempo que passamos juntos meditando a tua palavra. Abençoa este nosso telespectador, que ele possa acertar a sua vida com o Senhor neste momento, arrependendo dos seus pecados e crendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oramos na certeza da tua graça e do convite gracioso, cheio de esperança do Evangelho. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia. Você está convidado a estar conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Dominical. Nós temos uma escola dominical robusta, uma escola dominical zelosa no ensino da Palavra de Deus, às 9 horas da manhã, todos os domingos aqui na nossa igreja. E às 19 horas, o culto de louvor e gratidão a Deus, que você está convidado a participar conosco. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense.